No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o modelo 100% elétrico mais recente da Audi no mercado brasileiro. Estamos falando aqui do Audi Q8 e-tron. Isso, uma evolução do e-tron que a gente já conhecia. Mas antes da gente falar do carro, eu vou começar o vídeo destacando a melhor infraestrutura de carregamento para veículo 100% elétrico que existe no Brasil, que são nas concessionárias Audi. Isso mesmo, o cliente Audi, além de ter um carregador rápido, carrega o seu carro de graça nas concessionárias. O novo Q8 e-tron utiliza a mesma plataforma do e-tron que a gente já conhecia. Aliás, são mudanças relativamente pequenas quando a gente compara o Q8 e-tron para o e-tron. Aqui na frente, por exemplo, a gente consegue ver uma mudança de grade. Então nós temos uma grade diferente. O símbolo da Audi, que não é mais vazado, inclusive atrás desse símbolo tem um radar eletromagnético que é utilizado pelo sistema de assistência à condução, que trabalha junto com a câmera que está ali no para-brisa. Pois bem, a gente tem também uma mudança no desenho do para-choque dianteiro. Inclusive, aqui a gente consegue ver algumas entradas de ar nessa grade aqui do tipo colmeia. Esse é o Q8 e-tron, mas quando a gente olha para o e-tron, olha só, a diferença não é muito grande no carro. A gente percebe que aqui a gente tem o símbolo vazado, a grade é diferente e o para-choque é diferente, mas essas mudanças são bem sutis. O Q8 e-tron vem equipado de fábrica com o farol Matrix, que é o farol ativo 100% iluminado em LED. Existe opcionalmente também o Digital Matrix, mas com a mudança da grade dianteira, a gente tem uma assinatura luminosa diferente. Por quê? Agora nós temos uma iluminação indireta aqui na parte central do carro, que cria um tipo de união entre os dois faróis dianteiros que não existia antes no e-tron. Outra mudança no Q8 e-tron a gente tem aqui nas rodas, porque agora são rodas aro 22 polegadas. Inclusive essa roda aqui é a que você vai ver normalmente no Q8 e-tron. A gente tem aqui um pneu 265 de largura, perfil 40, aro 22. Isso é uma mudança, porque o antigo e-tron, olha só, tinha uma roda 21 polegadas. Então o pneu continuava sendo 265, porém o perfil 45 com aro 21 polegadas. Cabe destacar, pessoal, que existe a versão Launch Edition que tem uma roda diferente desse daqui. Os opcionais do Q8 e-tron são o espelho retrovisor lateral virtual, que usa câmeras em vez de espelho, o farol dianteiro com o sistema Digital Matrix e também o carregador que permite que o carro receba até 22 kW no padrão AC do tipo 2. De série, o carro vem com a capacidade de receber 11 kW. Mas esse é um opcional que eu recomendo muito o cliente sempre pedir no carro, porque ter 22 kW acrescenta muito mais conforto e comodidade, principalmente em paradas durante as viagens. Um diferencial do Audi Q8 e-tron, que já existia no e-tron, é a possibilidade de carregar o carro pelos dois lados. O lado esquerdo, que é o lado do motorista, você tem aqui o carregador de corrente alternada AC do tipo 2 e também a conexão para o sistema de corrente contínua de maior capacidade. Mas esse carro, do lado direito, ele também tem uma porta de carregamento. E aqui no caso, essa porta de carregamento será do padrão AC do tipo 2. Se o seu carro tiver equipado com um inversor que tem 22 kW, você vai poder carregar no AC do tipo 2, tanto desse lado quanto do outro lado, potências de até 22 kW. E aí facilita muito, porque não importa como você entrar na vaga, você sempre vai ter uma conexão para carregar o carro. O Q8 e-tron vem sempre equipado com um sistema completo de auxílio de estacionamento. Então o carro conta com sistema de câmera 360 graus de série, uma câmera aqui na frente, mais duas sob os espelhos laterais e mais uma câmera traseira. Além disso, são 4 sensores de estacionamento aqui no para-choque dianteiro, mais 4 no traseiro e mais 2 sensores que ficam aqui na lateral, utilizados para funções como o estacionamento automático, que o carro manobra sozinho para você, e até mesmo outros indicadores quando você está conduzindo o veículo. Recurso muito legal que veio do e-tron para o Q8 e-tron é o porta-malas dianteiro. Como é que é isso? Bom, aqui nós abrimos o capô e aí nós temos mais essa tampa aqui. Este compartimento, ele realmente funciona como um porta-malas dianteiro. Ele é vedado para poeira e para água, completamente vedado, a gente consegue ver aqui a vedação completa.
Inclusive, nesse espaço aqui que tem 60 litros, isso que vocês estão vendo é o carregador portátil que acompanha o veículo. Carregador padrão de corrente alternada AC do tipo 2, que quando você instala num trifásico 380, esse carregador vai dar uma potência de aproximadamente 10 kW. Se for um trifásico 220 com fases de 110, a potência máxima vai ficar em torno de 5,5 kW. E todo o kit do carregador, inclusive com suporte parede, cabe nesse espaço. Quando a gente olha de lado, o Q8 e-tron é muito parecido ao anterior e-tron. Basicamente as mudanças serão as rodas. Aliás, o entre-eixo e o porte do carro é exatamente o mesmo. Esse que vocês estão vendo aqui é a versão Sportback, que tem essa traseira aqui mais inclinada. Também existe a versão SUV. Mas o destaque aqui é que em todos os Q8 e-trons de série, você tem a suspensão pneumática. Então você consegue mudar o ajuste de altura da suspensão. E você faz isso através do Drive Select. De acordo com o modo de condução, o carro fica mais alto ou mais baixo. Aqui atrás nós temos uma traseira totalmente iluminada em LED, inclusive com a assinatura luminosa que a gente já conhecia do e-tron, está aqui no Q8, onde uma fita de LED une as duas lanternas. Isso aqui na prática é também um elemento de segurança, né? Porque você consegue ver o carro na rua ou na estrada à noite de uma distância muito maior por conta dessa iluminação. Agora, se a gente prestar bastante atenção, vocês vão notar que o Q8 e-tron tem diferenças em relação ao e-tron. Basicamente a gente está falando do para-choque. Então aqui nós temos uma peça pintada em preto brilhante, tem aqui os desenhos que proporcionam uma melhor aerodinâmica, mas quando a gente compara com o e-tron, olha só, a mudança é sutil, mas ela ocorreu aí diferenciando o e-tron do Q8 e-tron. Porta-malas do Q8 e-tron, várias formas de abrir. Você pode fazer pela chave telecomando, pelo movimento de chute ou até mesmo movimento aqui usando o botão da tampa, né? Espaço é bastante generoso, são 528 litros de capacidade. E você vê um porta-malas versátil. Primeiro a cobertura. Então você tem esta peça aqui, que acompanha a tampa do porta-malas, dividida com essa segunda peça, formando aí uma cobertura completa. A gente também tem redinha aqui do lado para você organizar objetos, do outro lado também. Tem mais essa rede aqui no piso do porta-malas para você colocar objetos aqui embaixo, eles não ficarem rolando. E olha, iluminação com barra de LED dos dois lados. Tudo isso para proporcionar a melhor versatilidade possível sem ter o prejuízo do espaço. E tem mais coisa aqui no porta-malas. Quando você levanta esta cobertura, você tem aqui o step, que é do tipo dobrável. Então quando você retira o step para aplicar no carro, você tem o compressor que você vai encher esse step. Ele é um pouco mais fino e como vocês estão vendo aqui, ele está um pouco menor. Então ele tem que ser enchido para você poder utilizar. Isso daqui é o subwoofer do sistema de som do carro e você tem mais esse compartimento adicional. Agora, o legal desse compartimento é que você pode retirar essa peça. E aqui você pode guardar mais coisas. Então imagine que você foi para a praia e voltou com algumas coisas sujas de areia de praia. Ou estava no campo e está com sapatos sujos de barro. Você pode colocar aqui dentro e depois, quando for necessário, você vai tirar essa peça e vai lavar ela. Então, você não vai ter problema de guardar coisas sujas aqui no carpete do porta-malas, mas tem esse recurso adicional. O interior do Q8 e-tron é muito bom. Aqui na porta, você tem um material aqui suave ao toque, você vê que ele é acolchoado. Aqui você tem alcântara na porta, também material acolchoado. Iluminação em LED, que você inclusive consegue personalizar. Couro, aqui é onde você apoia o braço. E aí o plástico duro somente aqui na parte de baixo, mas a gente consegue ver que é um plástico duro com melhor qualidade do que na maioria dos outros carros. Os controles que a gente tem aqui na porta. Trancamento, os 4 vidros com simples toque para abertura e fechamento. Este daqui, que bloqueia o vidro traseiro e também a maçaneta traseira quando acionado, do lado esquerdo e do lado direito. Tem aqui o controle dos espelhos, mas aqui você tem a função de rebatimento dos espelhos laterais e além do rebatimento você tem mais uma posição aqui ó para fazer o desembaçamento do espelho. Não é todo carro que oferece essa função de desembaçamento. Você também tem aqui memória para o banco do motorista 1 e 2 e esse botão você consegue fazer a abertura e até mesmo o fechamento da tampa do porta-malas. 100% dos ajustes de volante e banco são elétricos. Começando pelo banco, você tem distância
inclinação do assento, a altura, inclinação do encosto e também o ajuste lombar para frente e para trás e para cima e para baixo. Coluna de direção, olha só que legal aqui, ajuste elétrico de profundidade e também ajuste elétrico de altura. E tudo isso aqui fica indexado com a memória que você programa na porta. Pouca gente presta atenção, mas existe um porta-luvas só para o motorista, aqui desse lado. E ele é bastante fundo, olha o quanto eu consigo colocar o meu braço lá dentro. Até aqui eu tenho de profundidade nesse espaço. Dá para guardar várias coisas aqui. Carteira, óculos, celulares, carregadores de celulares e muitas outras coisas nesse espaço dedicado para o motorista. Q8 e-tron tem o mesmo entrecho do e-tron, 2,93 m. Então você tem muito espaço aqui atrás. Deixei os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar lá na frente nas duas posições. E olha só, do meu joelho ao encosto do banco, praticamente um palmo aberto. A movimentação de pés também é generosa. Eu quase que consigo colocar um pé aqui atrás do outro. E tem mais um outro detalhe, se a gente prestar atenção aqui, o banco é desenhado para você ter um pouquinho mais de espaço nas laterais. Então mesmo que você tenha uma pessoa muito alta lá na frente e alguém com a perna mais comprida, esse espaço aqui também pode fazer a diferença. Aqui no banco traseiro, a mesma qualidade que você tem lá no banco dianteiro. A porta, por exemplo, tem os mesmos materiais com ótima qualidade e até iluminação em LED. Aqui também tem esse descansa-braço escamoteável que você tem 2 porta-latas e esse compartimento aqui, útil, por exemplo, para você guardar smartphone. Ó. Você pode colocar o smartphone aqui, fecha tudo e fecha o descansa-braço. Também tem aqui alça de segurança no teto, com ganchinho para você pendurar cabide, iluminação em LED, são 2 lâmpadas aqui, e quem vai aqui atrás também desfruta da imagem superior do teto solar panorâmico. Grande diferencial do Q8 e-tron é o ar-condicionado digital e automático de 4 zonas. Então você tem saída de ar-condicionado na coluna B e também aqui central. E mais, controle independente da temperatura. Então você tem aqui o painel digital aqui atrás que você consegue fazer a mudança da temperatura, até mesmo a velocidade do ar de forma independente, para todas as 4 posições, e se preciso, você consegue bloquear esse painel pelo painel dianteiro, caso você tenha criança aqui atrás. E para fechar tudo isso, ainda tem tomada de 12 volts e mais 2 portas USB do tipo C para carregamentos de smartphones ou tablets. Existem mais algumas sinalizações aqui no Q8 e-tron. Quando você abre a porta do carro, olha aí, ele faz a projeção no chão da porta dianteira e também da porta traseira. Um outro detalhe que me chamou a atenção, a gente observa aqui na coluna B do carro. A Audi coloca aqui, por exemplo, o modelo do veículo. Muito mais prático para a identificação do carro, né? Uma mudança mais expressiva do Q8 e-tron para o antigo e-tron foi a capacidade da bateria. Ela tem uma tecnologia um pouco diferente. Até a construção dos módulos e células dessa nova bateria aqui acabaram tendo alterações. Por conta disso, o carro tem maior capacidade de bateria. Aqui, a bateria tem uma capacidade máxima de 114 kWh, mas não é toda essa potência que você consegue utilizar na prática. Na prática, são 106 kW que o cliente vai conseguir utilizar. E a capacidade máxima de carga desse carro agora é de 170 kW. Quantificando a diferença da capacidade da bateria. No Q8 e-tron, o cliente vai utilizar 106 kWh. Já no antigo e-tron, o máximo que dá para utilizar são 86 kWh. A diferença de 20 kWh. Nesse carro aqui, nós estamos falando de uma autonomia que vai girar em torno de aproximadamente 70 km. Mas cabe destacar que em matéria de potência e performance, os carros continuam exatamente iguais. O carro que eu estou usando para fazer essa matéria é esse aqui, o Q8 e-tron Sportback na versão Launch Edition. É uma edição limitada de lançamento que tem algumas coisas diferentes. Começando pela roda, é o mesmo tamanho, porém ela tem um desenho exclusivo. A carroceria tem alguns detalhes estéticos em preto e aqui, na porta de carregamento, essa porta aqui que é a AC do tipo 2, né, corrente alternada, já vem de série o inversor que permite cargas em até 22 kW. Quando a gente abre a porta do carro,
Olha só, a gente tem aqui uma projeção no chão, mas essa projeção, nessa versão, ela é um pouquinho diferente. O carro também tem as costuras em vermelho dos bancos e das laterais e até mesmo do cinto de segurança. O painel tem um acabamento em fibra de carbono e, por fim, o aquecimento do volante que você liga na tela da central multimídia que controla o ar-condicionado é um equipamento de série. O Q8 e-tron continua tendo dois motores elétricos como o e-tron anterior tinha, um no eixo dianteiro e um no eixo traseiro. Mas o que a Audi informou é que agora o motor elétrico traseiro do Q8 e-tron ele tem 14 bobinas ao invés de 12 bobinas do modelo anterior. Isso, segundo a Audi, garante maior eficiência energética, então com menos energia o carro consegue responder melhor, uma vez que o Q8 e-tron tem a tração prioritariamente traseira. Ele liga a dianteira somente quando precisa. Então, normalmente, no dia a dia, é aqui atrás que você está usando. E segundo a Audi, isso economiza mais energia. Mas vamos fazer esse teste. No Q8 e-tron, nós contamos aí com o Drive Select. Você seleciona modos diferentes de condução no carro. Só que o Drive Select também controla a suspensão do carro, que é uma suspensão pneumática. Além de garantir muito mais conforto na rodagem e mais estabilidade, o carro pode subir ou descer. Então é mais ou menos assim, tá, pessoal? Você tem ali um modo Efficiency, de maior economia de combustível, e o modo Sport, que usa uma suspensão mais baixa. Depois você tem o modo Comfort, que é uma altura intermediária, o modo All-Road, que é uma altura um pouquinho maior, que inclusive eu recomendo que vocês usem no dia a dia para não ter problema com lombada, valeta e buraco, e por fim uma suspensão off-road, que é a mais alta de todas, só que essa tem uma velocidade máxima de uso. Ainda assim, você consegue controlar a altura da suspensão, superando com muito mais facilidade obstáculos. Um equipamento que não está mais disponível no Q8 e-tron é o Audi Night Vision. O que é isso? No e-tron, a gente tinha aqui o símbolo vazado e na parte central desse símbolo aqui tinha uma câmera de infravermelho. Essa câmera produzia imagens em preto e branco com assinatura térmica, tudo que era mais quente ficava mais claro, à frente do motorista ali no Virtual Cockpit. Pois bem, quando ele identificava pessoas perto da trajetória do carro, ele destacava essas pessoas em amarelo. E se a pessoa tivesse realmente na trajetória do carro com risco de colisão, colocava em vermelho. Era um equipamento opcional, mas estava disponível no e-tron. No Q8 e-tron não é mais oferecido. Outro diferencial aqui desse carro é a possibilidade de você equipar ele com o Digital Matrix. O que é isso? O carro já vem de série com farol matricial, que recorta os objetos à frente utilizando a câmera do para-brisa. Mas o Digital Matrix é um passo acima. Inclusive está escrito aqui no farol Digital Matrix Light. Basicamente, como diferença, é este segundo canhão aqui na parte mais interna. Esse canhão faz várias coisas. Para começar, quando você chega no carro ou sai do carro, ele projeta diferentes imagens na parede ou no chão e você consegue configurar isso pela tela da central multimídia. Essa é a parte bonitinha, mas tem a parte funcional também, que quando você está na estrada, ele destaca a faixa de rolagem na estrada. Inclusive, quando você dá seta, ele abre para a faixa adjacente. Até mesmo quando você faz curva, esse destaque de faixa também acompanha a curva. É muito legal, a gente vai ver isso funcionando. A central multimídia desse carro é completamente tátil. São duas telas, uma aqui na parte superior e uma aqui na parte inferior. Mas nós temos um botão físico, esse aqui utilizado para ligar e desligar o áudio, avanço de faixa e até mesmo volume. Os demais controles são todos táteis. Bom, essa aqui é a tela principal da multimídia, né? Então você pode rolar ela para cá, onde você vai ter função de áudio, celular conectado, mapa de GPS, várias funções do carro e mais algumas outras. Coisa legal aqui é que você pode criar usuários e cada usuário fica com as suas configurações, tanto da central multimídia como outros ajustes do carro memorizado. Nessa central multimídia a gente também tem aqui mapa de GPS embarcado. Aliás, é um mapa muito bom, com boa resposta, boa resolução, e esse mapa também pode ser exibido na tela do motorista. Além disso, na tela da central multimídia você tem várias configurações do próprio carro, né? Então você tem aqui funções relacionadas ao carregamento do veículo, que elas podem ser configuradas. Você também tem, por exemplo, aqui indicações de como é que está o alcance do carro de acordo com a configuração.
Outra coisa que você pode fazer são as assistências ao motorista, né? Então você pode deixar elas no máximo, você pode configurar quais são as assistências que você quer, ou até mesmo colocar elas no mínimo, né, no básico. Você, através dessa central multimídia, você tem outras funções. Por exemplo, aqui na parte superior tem uma integração com a parte de baixo. Aqui nós temos o sistema de ar-condicionado, né, digital e automático de 4 zonas. O próprio ar-condicionado tem um funcionamento normal, em vermelho, ou um funcionamento econômico, mais suave. E apertando esse botãozinho aqui, ele volta a abrir aqui na tela superior uma outra função que é, por exemplo, para você controlar o ar-condicionado traseiro do carro, né? Então tem ajustes do ar-condicionado que você usa na tela superior, eles são feitos pela tela inferior. Se você quiser, você consegue, por exemplo, desligar o ar-condicionado na parte traseira e ainda assim o ar-condicionado continuará funcionando aqui na parte dianteira, né? Então as duas telas de multimídia, elas ficam integradas nesse carro, conversam entre si para você configurar diversas funções do veículo. O Audi Virtual Cockpit é uma tela totalmente digital que a gente tem aqui no modelo de alta resolução, onde você tem acesso a várias funções. Essa primeira aqui são aquelas relacionadas ao computador de bordo do veículo. Usando a tecla do volante, você tem a segunda função, que é o áudio vigente, terceira função, conectividade com o smartphone, e a quarta função, o mapa de GPS, que inclusive você consegue expandir ele em toda a tela do veículo. E olha que velocidade de processamento e recurso gráfico que esse mapa de GPS embarcado tem. Ele é bastante fluido, suave na utilização do processo. E uma coisa bem legal aqui, vocês estão vendo aí uma mancha em azul, né? Essa mancha em azul aqui é exatamente até onde eu consigo chegar com o carro, considerando a capacidade da bateria nesse momento. Qual a melhor solução de carregamento para o Audi Q8 e-tron utilizando um carregador de parede? Só relembrando, aqui nós temos duas potências diferentes. O lado esquerdo está montado num sistema bifásico, onde a potência máxima é de 7 kW. E o lado direito está montado num sistema trifásico, onde a potência é de 12 kW. Esse carregador está montado num sistema onde as fases são de 110 volts, ou seja, o trifásico 220. Aqui nós não temos aquelas fases de 220 que formam o sistema trifásico 380. Carro já conectado no sistema bifásico. Vamos ver quanto que o carregador está entregando. Olhando aqui no detalhado, está saindo do carregador aproximadamente 6,7 kW. Quando a gente vem na informação mais completa, a gente tem ali aproximadamente 31,3 amperes na tensão de 217 volts. Mas com essa capacidade, quanto tempo que o carro vai levar para carregar? Aqui dentro o e-tron dá uma informação bem detalhada. A primeira, olha só, o carro está recebendo 6,3, então tem um pouquinho de perda entre o carregador e o que o carro está recebendo. Então ele está dizendo aqui que ele vai carregar aproximadamente 25 km por cada hora, vai levar 7 horas e 27, ele está com 61%, então esses 39 que estão faltando serão 7 horas e 27 com essa potência aqui de 6,3 kW. Agora no trifásico 220, onde cada fase são 110. Olhando aqui no detalhado, a gente vê que está saindo aqui uma potência de 11,9 kW. E quando a gente vem no menu detalhado de informação, olha só, 31,5 amperes com a tensão de 220 volts. Mas e aí, será que carrega em menos tempo? Vamos conferir lá dentro. Aqui no painel a indicação é que o carro está recebendo 11 kW. Cada hora de carregamento serão 44 km a mais de autonomia. Então, para carregar os 38% que faltam, serão necessárias pouco mais que 4 horas. Então a gente consegue ver que nesse caso, um sistema trifásico 220, onde as fases são de 110, é bem mais eficiente para o Q8 e-tron. É muito importante destacar que esse Q8 e-tron já está equipado com um inversor que, para corrente alternada, o carro consegue ser carregado em até 22 kW. Então esse inversor interno aqui consegue aceitar correntes de até 32 amperes. E o carregador portátil que acompanha o Q8 e-tron, no caso,
ele está aqui na frente, no frunk, né, aquele porta-malas dianteiro, que é este carregador aqui. No caso, eu já montei aqui a tomada para ligar ele no sistema trifásico. Só que olha só, esse carregador, ele tem uma limitação em 16 amperes. Vamos ver o que vai acontecer agora? O carregador portátil já está ligado no sistema trifásico 220, onde cada fase é de 110, e o carro já está carregando. Mas qual a potência que ele consegue entregar? E aqui no painel a indicação é que está chegando 5,4 kW. Então em 1 hora de carga o carro consegue abastecer 21 km a cada hora. Só que aí para completar aí os 37% que estão faltando, o carro vai levar 8 horas e 31 minutos utilizando o carregador portátil no sistema trifásico de 220. Qual a melhor solução de carregamento para você que tem ou pretende ter um Audi Q8 e-tron com o inversor de 22 kW embarcado? Pois bem, você está numa residência com instalação de 110 volts em cada fase, um carregador, que não é esse, tá pessoal, é o VMob Wall, que é um carregador bifásico, ele vai ter um custo de aproximadamente R$7.000. E a instalação do nosso parceiro R-Force recomendada é a partir de R$4.000. Se você tiver o sistema trifásico na sua casa, né, fases de 110, que é o trifásico 220, aí a gente tem um outro equipamento que é o VMob Parking. Esse equipamento custa a partir de R$9.000 e a instalação no sistema trifásico recomendado pela R-Force é de R$7.000. Aqui fica bem claro que se você usar um carregador de parede da WEG, tanto no sistema bifásico, que é o VMob Wall, ou no sistema trifásico, que é um VMob Parking, você terá uma solução muito melhor do que o carregador portátil, porque nas duas situações o carregador de parede vai conseguir entregar mais potência do que o carregador portátil do veículo. Entendendo aqui esse carregador de alta capacidade, o Q8 e-tron tem uma bateria que a capacidade utilizável dela é de 106 kWh, que é bastante coisa, né? Mas olha só, aqui pessoal, a gente precisa carregar aproximadamente 33% dessa bateria, que vai dar em torno de 35 kW, é bastante coisa. Mas o carregador aqui vai precisar apenas de 44 minutos para conseguir carregar completamente essa bateria. Então a gente percebe que esse carregador é extremamente rápido. Esse carregador tem uma potência máxima de 150 kW. Mas muita gente tem dúvida porque quando coloca um Q8 e-tron ou um e-tron para carregar e vem aqui no display, percebe que ele não está atingindo a potência máxima de 150 kW. Isso acontece porque esse carro tem uma rede de 400 volts e a capacidade máxima de entrega de amperagem desse carregador é de 200 amperes. Então, multiplicando o volt pelo ampere, você tem essa potência. Mas se você trouxer aqui nesse carregador um e-tron GT ou um RS e-tron GT que tem a rede de 800 volts, a bateria do carro trabalha com 800 volts, aí você consegue efetivamente carregar o carro em 150 kW, que é a capacidade máxima desse carregador. Q8 e-tron é mais eficiente do que o e-tron anterior? É o que a gente vai descobrir agora. E para isso eu tô aqui na Auto Center Sorocaba com meu amigo Saulo Segamark, que é o gerente da unidade. Sabe por quê? Saulo, esse aqui é o e-tron anterior, né? Esse é um e-tron 2023. Como você já colocou, ele tem a mesma configuração do atual Q8 e-tron, mas a gente vai fazer essa medição para entender a diferença dos carros agora. Pessoal, a gente acabou de carregar os dois modelos aqui no carregador de 150 kW da Auto Center Sorocaba. Zeramos os computadores de bordo e vamos usar os carros na mesma configuração, que é no modo Efficiency, né, o ar-condicionado no modo econômico, e vamos fazer um circuito dirigindo de forma moderada. Vamos ver se o Q8 e-tron é mais eficiente do que o e-tron. Concluído aqui o percurso com os dois Audis e-tron juntos, né, o e-tron e o Q8 e-tron, vamos ver como é que ficou primeiro os números do carro que o Saulo dirigiu. E aí, Saulo, o que a gente tem aí de número? Vamos lá, Jorge. Então, esse é o e-tron 2023. Resultado do nosso trajeto, ele consumiu 22,8
kW para cada 100 km, num percurso que demorou 48 minutos, com uma média de 51 km por hora e um trajeto total de 40,9 km rodados. E a autonomia, como é que tá aí, Saulo? Agora esse carro está com 320 km de autonomia. Vamos conferir agora no Q8 e-tron. Aqui no Q8 e-tron, nosso consumo foi de 23,5 kWh para cada 100 km, 49 minutos de condução, 40,9 km percorridos, velocidade média de 49 km por hora. Quando a gente olha aqui na autonomia da bateria, a gente ainda tem 402 km de autonomia da bateria. Curiosamente, o resultado que a gente teve aqui foi diferente daquele informado pela Audi em matéria de eficiência do motor elétrico traseiro. O Q8 e-tron gastou um pouquinho a mais do que o e-tron, não é uma diferença muito expressiva. A gente andou com os dois carros o tempo todo juntos, mas tem alguns fatores que podem interferir. Afinal de contas, a gente pegou trânsito, pegou estrada, nem todo momento foi possível ter um carro atrás do outro, porque às vezes entrava alguém no meio. Pois bem, isso pode ter interferido na medição. Mas o ponto principal desse teste é que esse carro aqui, quando a gente vai olhar a autonomia dele no computador de bordo, ele está informando 320 km com esse consumo. E já nesse daqui, no Q8 e-tron, quando a gente olha no computador de bordo, ele está informando 402 km. Você está vendo que tem uma diferença de 80 km entre um veículo e outro. E aqui está muito perto do número que normalmente eu estou fazendo com o veículo, que é aí na casa de 23 kWh para cada 100 km. Então o ponto principal é que o Q8 e-tron tem uma bateria que permite uma autonomia muito melhor. Aproveitando o uso do carro aqui em área urbana, vou mostrar para vocês como é que você usa a regeneração de energia aqui. Você tem esses pedal shifts aqui atrás do volante, onde você consegue aplicar regeneração. Lado esquerdo, quando você aciona uma vez, aqui no indicador de potência do lado esquerdo, ó, ele desce aqui um degrauzinho de regeneração. Apertou mais uma vez, ele desce um segundo degrau de regeneração. Então quando ele está ativado, ele aplica uma frenagem no carro para regenerar energia. Só que esse carro tem um modo automático de regeneração, que nós vamos ver agora usando ele em área urbana. Estou aqui numa pequena ladeira, olha só, quando eu aplico a regeneração de energia, o carro começa a frear automaticamente sozinho, mesmo sem eu usar o pedal de freio. E é exatamente para isso que você pode fazer o uso intenso dessa regeneração. Quando você está andando na cidade, toda vez que você percebe que o semáforo fechou, ou que você está descendo uma rampa, não quer usar o freio, você fazendo isso, você recupera energia para a bateria. Mas o carro também tem um modo automático de regeneração de energia. Quando você usa o pedal shift, você força a regeneração. Mas mesmo sem usar o pedal shift, o que acontece? Andando dentro da cidade, né? Ele tem um radar ali na frente, então ele percebe outros veículos. Eu vou entrar aqui atrás de um veículo para vocês poderem entender. Olha só, eu só entrei atrás do outro veículo e ele já aplicou a regeneração. Para quê? Para manter aí a distância de segurança. Não é uma frenagem assim tão forte que o carro faz, mas ele percebendo que pode aplicar a regeneração para diminuir a velocidade e a distância de segurança, olha só, mais uma vez, ó, o carro está na minha frente e ele está aplicando ali a regeneração sozinho, não sou eu que estou nem pisando no freio e nem usando os pedal shifts. E ele vai fazendo esse ciclo, mais uma vez, o carro está diminuindo a velocidade, não vai chegar a parar o carro completamente, tá, pessoal? E isso aqui, ele, ó o quanto que ele aplicou de regeneração agora. Agora o carro saiu da minha frente, ele desabilita essa regeneração automática. Isso, com certeza, ajuda a maximizar a utilização da bateria. O Q8 e-tron tem vários assistentes para a condução. Mesmo sem usar o controle de cruzeiro adaptativo, o sistema já está atuando. Estou aqui na rodovia, velocidade próxima de 80 km por hora. Inclusive a gente tem uma tela aqui, que é essa, dentro do computador de bordo, rolando tudo para baixo. Você tem aqui que mostra a tela de assistência à condução. Toda vez que você dá seta para mudar de faixa, ele desliga aí o assistente de permanência de faixa. Está dirigindo o carro, ele conseguiu ler as faixas da via, ele já ativa o sistema de permanência. Isso é indicado através das indicações verdes aqui no painel. Quando eu forço o carro para fora da faixa, olha o que ele faz.
Ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Ele não está centralizando o carro, ele está apenas, ó, mais uma vez, trazendo o carro para dentro da faixa, né? Pois bem, esse assistente, ele vai funcionar independente do controle de cruzeiro adaptativo. Agora, você pode usar também o controle de cruzeiro. Para isso, você vai usar a alavanquinha aqui na parte de baixo, do lado esquerdo, vai apertar o botão para setar a velocidade, toquinho para cima sobe a velocidade, toquinho para baixo desce a velocidade, e tem um outro botãozinho aqui que você consegue escolher a distância que você quer em relação ao veículo que vai à sua frente. Você pode programar uma distância maior ou uma distância menor. A partir desse momento, o sistema vai ou manter a velocidade que você escolheu ou a distância em relação ao veículo da frente. Inclusive aqui, ó, eu estou atrás de uma moto, não é um carro, e ele conseguiu identificar a moto, está diminuindo a velocidade aqui do carro para ficar naquela distância que eu escolhi, que é a distância mais curta. Eu posso aumentar essa distância, ele vai diminuir ainda mais a velocidade para deixar a moto ficar na distância escolhida. Tudo isso é indicado aqui na tela do computador de bordo quando você aciona ou seleciona o assistente de condução. O carro também tem o alerta de colisão frontal quando você se aproxima de forma muito perigosa do veículo que vai à sua frente. Funciona tanto na estrada como também na cidade. Você configura inclusive a sensibilidade pela tela da central multimídia. Eu tenho um carro aí à minha frente, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha distância em relação ao carro e vou acelerar contra ele. Vamos lá? Olha só. Não vou acelerar de forma tão perigosa não, apenas ganhar um pouquinho de velocidade. Olha aí. Tá vendo? Ele já deu o assistente mostrando que eu fiz uma aproximação muito intensa e agora ó, ele está dando até indicação aqui para manter a distância de segurança em relação ao veículo que vai à minha frente. Tudo isso para que eventualmente aquele motorista mais distraído não perca atenção e isso obviamente previne acidentes. Teste de área urbana aqui com o Q8 e-tron. Primeira coisa que eu vou dar de dica: sempre que você for utilizar o carro em locais onde tenham lombadas ou outros obstáculos, coloque ele na posição all-road. Ele vai levantar a suspensão, a gente consegue ver aqui na tela da central multimídia, ele vai para uma posição mais alta da suspensão. Isso vai te ajudar e ajudar bastante a superar vários tipos de obstáculo. Pois bem, esse carro aqui tem uma roda aro 22 polegadas, então nós vamos pegar um pouquinho mais leve ali no teste de tachão por conta da roda ser bem grande. Mas vamos fazer o nosso teste de tachão e lombada para ver justamente aí como é que o carro se comporta nessa situação. Vamos lá. Primeiro tachão para ver isolamento acústico e conforto. O carro já está na posição mais alta de suspensão, né? Olha, a suspensão é bastante confortável, né? Considerando um aro 22 polegadas, né? Suspensão bastante confortável, isolamento acústico aqui também é muito bom. Então o carro tem a suspensão totalmente independente, isso acaba facilitando bastante as coisas, né, em matéria de conforto. Agora lombada 30 por hora, a gente sabe que não é a velocidade ideal, mas a gente quer testar o limite. E aí é que está o legal da suspensão no modo all-road, né? Porque ela fica mais alta e olha só. Como a suspensão ela é pneumática, né? Você não tem aquele pump rebound, né? Aquela compressão e extensão. Ele passa com bastante suavidade na lombada, ó. Agora vamos para a segunda lombada aqui, 30 por hora. Ela é mais difícil e ó, não bate e não raspa. O carro passa com uma suavidade muito grande considerando o tamanho do modelo. Agora vamos para o piso desnivelado e é a terceira lombada 30 por hora. Aqui é que você percebe o conforto. Extremamente confortável essa suspensão. Agora a terceira lombada 30. Mais uma vez, sem bater, nem raspar, com muita tranquilidade. Extremo conforto aqui no piso desnivelado. E agora a última lombada 30 por hora. Olha aí, tá vendo, pessoal? Usando o carro no modo all-road, você vai conseguir superar diversos obstáculos com muito mais tranquilidade. Agora, mostrar como é que usa a câmera 360 desse carro. Aqui na frente da alavanca de câmbio, né?
você aperta o botãozinho para acionar aí as câmeras 360 graus. Então você vai ter uma imagem aqui superior àquela Bird View. E aqui do lado você tem um menu que você pode escolher vários modos. Então você tem esse aqui que é o grande angular dianteiro. Você tem o dianteiro com a linha de guia. E olha que legal, quando você vai na ponta, ele até vira um pouquinho mais, mostrando aí toda a amplitude da câmera. Aí você tem esse, que é o Bird View, né, o 360, só que com uma tela maior. Você vai ter também aqui o traseiro com a linha de guia sem distorção, o traseiro grande angular, o dianteiro próximo às rodas e o traseiro próximo às rodas. Então eu vou começar com esse para mostrar para vocês como a gente alinha o carro aqui na guia. O que a gente faz? A gente coloca as rodas no limite do cimento da guia, olha só, tá vendo? E para a gente ter certeza que o carro está alinhadinho, agora eu vou aqui na câmera do detalhado. A gente consegue ver ali, ó, até dá para corrigir um pouco ali a roda, ó, tá no limite do cimento, a roda dianteira. Agora ela tá certinha. E vamos ver aqui a roda traseira. Roda traseira também no limite. E aí o que a gente vai fazer? Vai até o nosso ponto de referência, onde a gente vira completamente o carro. Para isso, eu vou mudar aqui para a câmera dianteira sem distorção, com a linha de guia. Então vamos lá. Parando aqui no nosso ponto de referência, vou mudar aqui para a câmera, digamos, 360 ampliada. Virando tudo, a gente consegue ver aqui a linha de guia. E olha como esse volante vira bastante, hein? Ó, pouquinho mais que uma volta já virou completamente a roda, né? Bem legal isso. Então a gente acompanhando aí a imagem. Ó a guia lá na frente. Ó, o carro tá quase na guia. Agora ele encostou na guia, tá vendo? Então ele encostou na guia, não chegou aos 90 graus totalmente. Eu tô vendo que o carro ainda tá um pouquinho inclinado. Então vou voltar aqui para poder desvirar com segurança, até passar aqui para a roda dianteira, ó, já não está encostada na guia, desvirando aqui o carro. Vamos ver quanto espaço ele vai utilizar aqui da rua. Bom, o Q8 e-tron é um carro grande, né? E olha só, o espaço que a gente utilizou aqui é comparável ao espaço utilizado por picapes médias ou SUVs grandes, né? Usou toda a rua, saímos bem deslocados para a esquerda. Mas com todas essas câmeras e esse volante extremamente leve, desde que você tenha espaço, vai ser bastante tranquilo fazer a manobra. Retomada de velocidade de 60 para 120, ar ligado modo Comfort. Vamos primeiro reduzir aqui os 60 por hora aqui na estrada. Ó. Chegando nos 60, vamos pisar tudo agora, hein? Pisando. Olha como é rápido, 90, 100, 110, 120. É um monstro no desempenho, né? Aceleração de 0 a 100 com o Q8 e-tron, primeiro no modo mais bravo. Já usando o Drive Select, coloquei aqui no modo Dynamic, dá para ver aqui no painel, e o ar-condicionado está desligado para não roubar nenhuma potência do carro. Vamos estolar o carro aqui e acelerar. Olha, já está estolado, vamos sair. Rápido, hein? Enche que é uma beleza. E olha só, deu 5,89 segundos no 0 a 100 nesse modo. Agora, modo Comfort com ar-condicionado ligado. Vamos ver como é que vai se comportar o carro? Estolando e saindo. Olha aí, foi um pouquinho mais. 6,83. O carro efetivamente fica mais manso. E agora o modo Efficiency, modo mais econômico do carro com ar-condicionado ligado. Será que ele vai ficar mais lento? Vamos descobrir. Estolando e saindo. Mais ou menos a mesma coisa do modo Comfort, 6,88. Só o modo Dynamic que fica mais rápido mesmo. O Audi e-tron, esse carro aqui, né, no Q8 e-tron, ele no lugar do espelho tradicional, ele tem câmeras de alta resolução, né? Então é um espelho retrovisor virtual. Aliás, é uma tela com excelente qualidade, alta resolução, e ela consegue ter um contraste muito bom. Pois bem, a gente tem uma imagem ali que funciona bem a favor do sol, contra o sol, e ela tem até mesmo uma indicação de ponto cego. Vou pegar um carro aqui na rodovia, que está ali vou passar por esse carro,
e vou demonstrar para vocês. Olha só, quando tem o carro ali na região de ponto cego, ele coloca ali uma indicação em amarelo. Se você der seta nesse momento, ele pisca tudo em amarelo em volta. Para quê? Para chamar a atenção para você não fazer um movimento. E quando você está dando seta, ele deixa ali uma bordinha em verde para indicar que a seta está ligada. Então, a gente está vendo essa tela que substitui o espelho lateral é extremamente eficiente. Leva um pouco de tempo para você se acostumar, mas depois que você se acostuma do funcionamento, aí sim você percebe que é muito melhor do que o espelho tradicional. Hora de sair daqui de São Paulo, sentido Piracicaba, com o Q8 e-tron. Mas vamos ver como é que está a carga do carro. Ela está em 100%, projetando 393 km de autonomia. Lembrando que esse número é sempre em função da última média que o carro fez. Mas aqui, olha, a gente tem o consumo zerado, o computador de bordo 1 está zerado, o computador de bordo 2 está zerado. Vamos ver qual vai ser a média de consumo. Lembrando que eu estou saindo de São Paulo, vou pegar um pouco de trânsito na marginal e depois um circuito de estrada. E vamos ver como é que ele chega lá em Piracicaba. Hora de começar a pegar a estrada. Mas vamos ver como é que está a média de consumo. Olha só, eu andei dentro da cidade, né, até com um trânsito relativo. Eu tenho aqui 23,5 kWh para cada 100 km. Eu rodei aqui, ó, aproximadamente 21 km, né, 21,6 km, velocidade média de 38 km por hora, 34 minutos. Então a gente consegue ver que o carro foi relativamente eficiente nesse caso, né, porque é justamente no trânsito que o elétrico vai melhor. Mas agora, como eu tenho duas memórias aqui, eu vou zerar aqui a de curto prazo. Já estou aqui na rodovia dos Bandeirantes e agora é só estrada, para ver como é que fica a média de estrada, deixando essa aqui acumulando, justamente para a gente ver o consumo total lá no destino. Hora de conferir o resultado aqui no destino. Primeiro, autonomia, ainda projetando 301 km de autonomia. Está marcando aqui um consumo de 22,1 kWh para cada 100 km, o que é um consumo muito bom para um carro desse tamanho. Quando a gente pega aqui a memória de curto prazo, essa daqui é só de estrada, tá? Então eu tenho aqui 137, quase 138 km percorridos, velocidade média de 95 km por hora, o que caracteriza bem rodovia. E olha que consumo baixo para rodovia, 22,1 em 1 hora e 27. Essa segunda marcação é desde que eu comecei o dia passando pela cidade. E aí eu tenho 160 km praticamente rodados, média horária de 78, que é o misto, 2 horas e 2. E o consumo total de 22,3 kWh para cada 100 km. Você está vendo que na estrada o carro conseguiu ser mais eficiente do que no misto, o que é bem comum, né? Eu dirigi de forma bastante moderada. Mas o ponto principal aqui, quando a gente abre a tela, olhando aqui a capacidade da bateria, você vai ver que eu gastei ali um pouquinho mais do que um quarto. Lembrando que o Q8 e-tron tem praticamente 20 kWh a mais de bateria em relação ao e-tron anterior, né? Isso aí vai dar pelo menos 80 km a mais. A gente vê aqui que depois de ter rodado aqui o total de 160 km, eu ainda tenho mais 301. Então, a gente está falando aí de uma autonomia bastante real de 460 km. Bora para uma gravação noturna aqui com o Q8 e-tron. Bom, fazer uma viagem agora de São Paulo para Itu. Computador de bordo, pessoal. Eu já zerei aqui o computador de bordo que eu quero dessa viagem. E eu tenho aqui um acumulado, né? Que eu já andei aí aproximadamente 90 km, 1 hora e 44 de viagem, com um consumo de 24,5 kWh para cada 100, velocidade média de 50 por hora, foi um uso misto. Mas agora é praticamente estrada. E aí a gente vai aproveitar até para vocês poderem conhecer um pouco mais da iluminação interna aqui do carro e ver como é que o carro se comporta à noite, principalmente com o sistema de assistência à condução. Bora lá! Outra dica legal para usar o Q8 e-tron em São Paulo. Bom, você tem o Drive Select, que interfere também no funcionamento da suspensão e da altura dela. Quando você está num lugar que você conhece bem o piso, e aí se você quer dirigir de forma mais eficiente, usando aqui o Drive Select, você pode vir aqui na tela do multimídia e clicar em Efficiency, que é o modo mais eficiente para economizar combustível. Aí você também tem o Drive Select aqui no modo Comfort.
Esse daqui ele até levanta o carro um pouquinho, a suspensão deixa um pouquinho mais alto para o carro ficar confortável. Agora, você está andando em lugares que você não conhece muito bem, e aí tem aquela chance de você pegar lombada, valeta, esse tipo de coisa. Minha recomendação para Brasil é a seguinte: não sei onde eu estou andando, vem aqui no Drive Select e já bota o carro aqui na opção All Road, tá? Por que essa situação? Primeiro, ele vai trabalhar com a suspensão mais alta, né? Então, se você pegar qualquer tipo de obstáculo, a chance de bater ou raspar a parte de baixo do carro é muito, mas muito pequena mesmo, né? Então você vai ficar com uma suspensão mais alta e aí você não vai ter surpresa aí pelo caminho. Ah, mas agora eu sei que eu estou numa avenida boa ou eu estou na estrada, eu sei que eu não vou ter esse problema. Aí você volta no Drive Select aqui e coloca o carro ou no modo Comfort para o dia a dia ou Efficiency para economizar um pouco mais de energia. Então, andando no dia a dia na cidade em baixa velocidade, usa o carro no All Road para não ter problema. O Digital Matrix nesse carro é um farol muito legal. Agora eu estou na posição normal do farol, eu vou passar ele para a posição automática. Olha só, no momento que eu passo para a posição automática, vocês estão vendo que ele já faz um destaque ali na parte central da pista para mostrar onde está a pista, e esse destaque ele respeita o carro que vai à frente. Agora olha que legal quando eu faço a mudança de faixa. Eu dou seta, ele abre o destaque na pista lateral, que eu vou trocar de faixa, e depois recolhe esse destaque. Esse destaque também ele é proporcional à velocidade que o carro está andando. Se o carro começa a descer muito a velocidade, ele diminui esse destaque da pista. Então, ele vai usar isso basicamente quando você está na estrada, para realçar o ponto da pista, para você conseguir ainda ter uma melhor visão do que com o farol convencional. Rápida paradinha aqui na estrada, vamos conferir como é que está o consumo do carro. Autonomia ainda 307 km, consumo bom, né? Baixo no caso. 21,6 kWh para cada 100 km. Aí vocês podem ver que eu percorri aí 35 km, 40 minutos de viagem até agora. Velocidade média de 51 km por hora. Agora eu vou andar aqui na Castelo Branco até um ponto que tem um carregador. Vamos ver o que acontece quando a gente chegar lá. Quando a estrada não tem iluminação, né, tudo escuro, fica mais fácil de ver o funcionamento do Digital Matrix. Bom, o farol está no modo manual, dá para ver aqui pelo painel cantinho inferior esquerdo. Vou passar o farol aqui para o modo automático. Ó, só de eu passar para o modo automático, ele já ligou aí o destaque da pista, né? Você vê que a parte onde está a pista fica mais iluminada. Agora, olha, vou dar seta para a esquerda. Olha lá, ele pisca o cantinho da parte iluminada e na hora que eu vou mudar de pista, ele abre o campo de destaque para a pista que eu estou indo e recolhe do outro lado. Vou mudar de novo de pista agora para a direita. Olha lá, ele pisca o cantinho. Aí na hora que você faz a mudança da faixa, ele expande e retrai o lado oposto. É muito legal esse sistema de destaque aqui de pista, né, porque ele ajuda a orientar ainda mais o motorista. Bom, agora vamos dar uma conferida na autonomia do carro, pessoal. Estamos aqui com 279 km. 24 kWh para cada 100 km. A gente vê aí o nosso percurso aí de quase 50 km em um pouquinho menos que uma hora. E o acumulado, as duas médias aí se aproximando, né? Mas o que interessa para a gente é aqui a autonomia, porque a bateria do carro agora, nesse momento, ela está com 65%. Eu vou colocar o carro num carregador de 22 kW. Quer ver quanto tempo precisaria para carregar completamente essa bateria? Vamos conferir. Carregador aqui já bastante conhecido, o Vimob Parking da WEG, que fica aqui na Ecoparada Madeiro. Olha só, tá entregando aqui quase 19 kW aqui no carregador. Mas quanto tempo seria necessário para carregar o carro? Vamos ver lá dentro. E olha aí, o e-tron tem um painel bastante detalhado em matéria de informação, né? Então, tá entrando aqui no carro 17 kW. Então, em cada hora de carregamento, ele melhora a autonomia em 71 km. Então, para carregar 35% da bateria, lembrando que essa bateria aqui tem mais que 100 kW, em apenas 2 horas e 20, o carro estará completamente carregado. Então tá aí a vantagem de você ter o veículo que aceita até 22 kW de carga. Tem muito carregador igual a esse aqui, só na Castelo Branco são 2 pontos, na Ecoparada Madeiro e no Catarina Outlet, que é o shopping. E dentro da cidade de Sorocaba, por exemplo, tem pelo menos 2 supermercados que têm carregadores de 22 kW. Então vale a pena ter o carro com 22 kW.
Bom, não carreguei o carro totalmente, né, mas passei rapidamente de 65% da bateria para 71%, né? A autonomia subiu aqui um pouquinho, 304 quilômetros agora. Vamos continuar a viagem, afinal lá na minha casa eu tenho a estação da WEG onde eu vou poder carregar o carro completamente a noite inteira. Mas como vocês viram, o carregador de 22 é muito bom. Agora, hora de pegar a estrada mais um pouquinho, para a gente aproveitar aí toda essa super iluminação que o Audi e-tron tem, afinal de contas, farol, Digital Matrix, que é muito legal, além de toda a iluminação do interior do carro. Bora lá! E já que o e-tron praticamente dirige sozinho, né, com esse farol fantástico, por que não mudar o interior do carro para deixar as coisas mais legais? É muito fácil. Vem aqui na tela da central multimídia, seleciona o menu Veículo, aí aqui você dá um voltar, né, justamente para poder vir aqui no menu Luz e Vista. Aí você tem aqui, ó, Iluminação Ambiente. Aí você pode escolher alguns já pré-definidos. Então tem esse aqui que é o contorno, que dá uma iluminação aí em tom branco. Você tem esse Vision, que deixa levemente amarelado. O Solar, que é um tom laranja aqui no carro inteiro. Tem o Impulso vermelho, deixa tudo vermelho aqui dentro. Marítimo, um azulzão bem forte. Tem aqui o Caribe, que é um tom de verde. E aí o Audi Drive Select, que de acordo com a mudança que você faz no Drive Select, ele vai mudar a cor interior do carro. Mas tem também aqui o Individual. Esse é muito legal, porque aí você configura como você quer, né? Então vou primeiro aqui a parte de superfície. A parte de superfície só dá para ver meio que na lateral de porta, né? Então você pode escolher, por exemplo, uma cor. Vou pegar uma cor aqui bem diferente. Eu vou colocar na superfície aqui um vermelho. E aí eu vou pegar a parte de linha do carro e vou colocar aqui um azul. Vou pegar um azul bem forte, ó. Aí mescla duas cores, né? Então você tem aí vermelho na parte interior, aqui a parte do console fica em vermelho também, as laterais de porta e as linhas ficam em azul. Então você consegue dar essa personalizada no interior do carro, né? E até aqui na tela da central multimídia, ele também copia os padrões de cores aí que você usou. O carro é sensacional. Agora eu vou mostrar para vocês uma inteligência que o Q8 e-tron tem. Bom, eu estou dirigindo o carro, eu vou tentar apagar o farol. Olha ali no painel. Eu não tenho opção de apagar o farol, tá vendo? Mesmo apertando o botão de apagar o farol, ou ele coloca o farol na posição manual, ou ele põe no modo de funcionamento automático. Então, enquanto eu estou dirigindo o carro, ele não deixa eu apagar o farol. Mas tem um detalhezinho. Se você baixar bastante a velocidade, ó, eu vou baixar para uma velocidade aqui de manobra, né? Velocidade aqui, ó, de 10 por hora. Aí eu consigo apagar o farol. Eu consigo colocar na lanterna, apagar tudo ou deixar no modo automático, tá vendo? Ó? Então, ele tem essa inteligência, né? Por quê? Porque se você está dirigindo o carro, você não pode apagar o farol por uma questão de segurança, né? Se está de noite, não dá para apagar. Porém, se você quer chegar na sua casa sem o farol ligado, aí o carro deixa que você apague o farol. Muito legal isso, né, pessoal? Consumo do Audi Q8 e-tron. Bom, temos aqui uma média de 21 kWh para cada 100 km. Essa média é correspondente a um trecho de São Paulo até Itu. Rodei aqui 88 km em 1 hora e 35, velocidade média de 55 km por hora. Peguei um pouco de trânsito e a média foi muito boa. Quando a gente vê no acumulado, desde o carregamento, quando o carro saiu daqui de Itu, foi para São Paulo, andou lá e voltou, a média é um pouquinho maior, 23 kWh para cada 100, velocidade média de 54 km por hora, foram 3 horas e 20 de condução, 179 km rodados. E olha só, a bateria aqui, pessoal, ela está em 61%. E quando a gente olha a projeção, ainda tem mais 299 km de autonomia. A gente consegue ver que o modelo é eficiente e a bateria maior fez diferença. O novo Audi Q8 e-tron está disponível na Auto Center Sorocaba, na carroceria Sportback, a partir de R$700 mil. Mas aqui eu já vou dar uma dica muito interessante para vocês. Se você for um cliente que não tem tanta necessidade assim da autonomia maior, olha só, você pode pensar no e-tron anterior. Por quê? A entrega de performance e das tecnologias será praticamente a mesma. E a Auto Center Sorocaba tem 2 unidades do e-tron anterior, inclusive
já com o opcional do retrovisor virtual. Isso aqui não é série no carro, isso aqui é um opcional. E esse carro aqui vai ter um preço de aproximadamente R$642 mil. São 2 unidades desse carro. E olha, se você tiver um veículo na troca, uma supervalorização do seu usado, ou se você for pessoa jurídica, você também vai ter uma condição ainda mais especial. Portanto, você tem a opção de pensar no Q8 e-tron, caso você precise de mais autonomia, ou um modelo anterior com uma vantagem financeira muito interessante. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.